O que nos torna humano? Qual é a nossa essência? Quando eu fui convidada por esse evento para essa talk, que é um evento que nos provoca a pensar o nós na essência humana, eu me remeti imediatamente a uma exposição que eu fui assistir em 2011 lá no MASP, que chama 6 bilhões de outros. Esse ambiente criado pelo Jan Arthurs Brentan, ele tem uma série de vozes, e quando a gente entra nesse lugar, a gente vê diversas pessoas com várias vozes pairando no ar, e alguém que se destaca, e você fica olho no olho com ele. Existiam vários ambientes dessa natureza, mas ao entrar nessa exposição, foi algo alucinante, algo impressionante, extremamente. Me impactou muito, porque eu comecei a pensar naquele lugar exatamente essa pergunta: o que nos torna humanos em meio a tanta pluralidade e diversidade? Andar por aqueles corredores, ouvindo aquelas vozes, sentindo toques, é quase como se eu estivesse tocando aquelas pessoas, mesmo que fossem vídeos sem filtros e sem interferências. E aquele toque breve na alma dessas pessoas, nas suas dores, nos seus amores, tocaram o meu coração de uma maneira que eu me senti humilde. Eu olhei e me senti pequena, sem me sentir menor. E essa conexão incrível fez com que realmente eu pudesse repensar a questão do que é ser humano e como que a gente pode viver nesse mundo, né, de uma forma com essa conexão tão transformadora. Foi incrível. Ao mesmo tempo, eu também me lembrei de uma viagem que a gente fez com a família em 2019 para os países bálticos, em que o primeiro país que a gente visitou foi a Lituânia, e lá a gente entrou no museu, que era o Ninety Fort Museum, na cidade de Kaunas, e nesse museu havia exposição, várias coisas em exposição, mas ali esse quadro nem era o mais importante, mas eu só me ative a um, que é esse. Eu fiquei completamente conectada com esse vitrô do Kazimieras Norkunas, e muito mais pela imagem de fundo, que são essas mulheres e essas crianças, do que pelo personagem principal. Eu me peguei, durante muito tempo, olhando para essa imagem, sem saber a história de fundo, e sentindo um misto de emoções e de sofrimentos, que eu não sei explicar aqui para vocês, mas eu revivo só de olhar essa foto. Bom, esse quadro retrata o opressor, que aqui nesse caso é o exército nazista, que invadiu uma pequena aldeia na cidade de Varene e queimou 119 pessoas vivas, mães, mulheres e, dentre elas, 49 crianças. Eu vi ali o humano pela via da crueldade. Eu vi a opressão de um conjunto de humanos sobre outros com quem eles não toleram compartilhar a experiência da vida, sabe-se lá por qual motivo. E, sinceramente, eu me lembrei de alguns momentos ao meu redor que eu vi outros humanos habilitados ou se sentindo habilitados a deletar outros, mesmo que virtualmente ao meu redor, no meu dia a dia. O que nos torna humanos? E que tipo de humanos somos nós? Eu quero falar para vocês aqui da compaixão. Nós, os humanos, somos capazes tanto de atos de crueldade como de atos de amor. Nós temos a capacidade para viver tanto o amor quanto a crueldade. E isso precisa ser bem claro para nós, porque, na verdade, se a gente quiser experimentar essa conexão incrível que eu falei para vocês, que eu vivenciei lá no MASP, naquela exposição, a gente precisa buscar intencionalmente essa conexão que é transformadora, essa conexão com o outro. A compaixão, ela é uma boa notícia para nós, porque se nós quisermos mesmo desenvolver essa habilidade de nos conectarmos e nos permitirmos transformar pela relação uns com os outros, a prática do amor uns aos outros é o que nos leva a isso. E a compaixão não é a única forma, tem várias, mas é uma delas.
A compaixão, essa palavra, ela já traz dentro de si o conceito do junto com. E paixão vem do termo latino, que a gente traduz, né? E o termo latino é passione ou patior, que significa você unir os sentimentos, unir os corações em direção à realidade do outro. Mas, mais do que isso, é também unir as suas forças e unir a sua jornada para lutar ao lado de. Compaixão traz muito mais do que um sentimento. Ela traz essa relação do estar com, no encontro entre humanos, um encontro autêntico entre humanos, em que você consegue partilhar o amor, partilhar o respeito, mesmo em situações que são difíceis. É você conseguir reconhecer as alteridades, reconhecer as diferenças, reconhecer o outro como ele é e entender que há um espaço que pode ser criado nessa relação com o outro que partilha algo de muito especial. Esse algo de especial é o amor, mas tem mais coisas além disso. Então, quando a gente fala da compaixão, a gente está falando do estar com, que é muito mais do que o eu sozinho. E eu acho que isso é bem importante, porque a gente é muito estimulado a se fechar hoje em bolhas relacionais e a buscar aquelas pessoas que a gente quer conviver pela nossa preferência pessoal. Essas bolhas, na verdade, acabam nos tirando a capacidade de olhar para fora. E o que acontece é que eu acabo achando que eu me basto. Vejam, a compaixão é um ato intencional. Ato intencional de quê? De uma prática de amor. Amor uns pelos outros. Essa prática é uma prática de doação de si mesmo. Então, dentro desse conceito, a gente tem que entender que existe um sacrifício pessoal, um sacrifício de tempo, um sacrifício de coisas, mas existe sim uma doação, o se doar. Esse ato de doação e sacrifício não é algo que a gente ouça falar muito nos dias de hoje, né? A gente acaba falando e ouvindo falar muito sobre autocompaixão, autocuidado, autoamor. E vejam, isso é importante. Nós precisamos ter a prática do amor próprio, mas a essência do humano que habita em nós é a prática do amor uns pelos outros. É você ter essa capacidade de se doar, de se abrir. Essa é a essência do humanós, essa é a essência do ser humano. Então, quando eu penso, me fecho nessas bolhas relacionais, eu penso, eu me basto, o eu me basto pode te levar pela via da exclusão, da identidade excludente. E mais ainda, quando você pensa que eu sozinho posso fazer todas as coisas, também pode haver um limite em que você pense em que você é melhor, que você é maior, ou mesmo poderoso o suficiente para oprimir e excluir o outro, como aconteceu naquele vitrô que eu contei para vocês. Então, esse movimento de compaixão, esse movimento de amor, ele não só te leva a algo inédito e muito especial na sua vida, como ele também te protege do excludente, da identidade excludente e da opressão, que muitas vezes a gente não enxerga, porque nós, os humanos, lembram, somos capazes de atos de amor e atos de crueldade. Nós somos imperfeitos por natureza. E algumas vezes, ao longo da nossa existência, nós somos malévolos. Então, nós precisamos investir nessa conexão. Então, o que nos faz humanos? Eu queria trazer para vocês um pensamento aqui. Quando vocês foram concebidos, vocês já pensaram que vocês nunca estiveram sozinhos? Vocês já pensaram que existe uma marca no meio do corpo de vocês que traz o momento da tua concepção, em que você estava conectado por um cordão umbilical com aquela que te concebeu, e que ela não apenas é uma união de sentimentos, mas também ali havia algo que nutria o teu corpo e que lutava junto contigo pela tua existência. Essa capacidade de conexão, quando nós nascemos, a gente não perde. Ela continua conosco. Pelo contrário, a gente é capaz
E o mais interessante é quando a gente, às vezes, fala de pessoas egoístas, né? A gente diz, ela só olha para o umbigo dela. Mas parem e pensem, olhar para o umbigo deveria nos remeter a pensar o nós que habita na gente, né? Que nós somos conectados, nunca estivemos sozinhos, nunca fomos obra do acaso, certo? Então, essa marca do uma nós, né, que é o teu pedaço do cordão umbilical que ainda está no seu corpo, ela nos traz justamente esse entendimento que existe uma essência comum entre nós, que é a nossa humanidade. Existe, sim, uma singularidade também. Nós somos únicos, mas nós também somos parte da humanidade. E você tem uma parte muito importante na humanidade e que tipo de humanos nós somos, né, na sociedade que a gente vive. Eu quero falar para vocês como que a gente pode fazer isso. Como é que a gente pode viver a compaixão? Esse lindo quadro, pintado por Van Gogh, retrata uma história de um homem que atravessava uma estrada a pé, foi atacado, assaltado e deixado para morrer, espancado até a morte. 2 homens muito importantes daquela sociedade passaram por ali e atravessaram, não atenderam a esse homem. E esses 2 homens, eles, enfim, nem tiveram a preocupação com eles. Vejam que Van Gogh não pinta esses 2 homens. Eu não sei se já aconteceu com vocês de atravessarem a rua e passarem ao largo, eu não sei se vocês evitam olhares incômodos, mas é muito fácil a gente tornar invisível pessoas que estão necessitadas, pessoas que a gente não quer se identificar, ou que a gente acha que vai dar trabalho. Mas o que Van Gogh pinta, o que ele retrata é o terceiro homem, que sacrifica a viagem dele para socorrê-lo e o faz de uma forma integral, é o bom samaritano. Esse quadro, ele eterniza a compaixão pela metáfora do abraço. Então, eu queria que vocês pensassem agora no abraço. E eu quero trazer essa metáfora do abraço, porque eu também me fez remeter à obra do autor croata Miroslav Volf, que ele vai falar da exclusão e o abraço. E ele traz essa ideia de como a gente abraça, de que forma que a gente abraça o outro. Mas antes de entrar na frase dele, eu quero contar uma história para vocês. Uma paciente que eu atendi muito tempo atrás, quando eu atuava como psicóloga hospitalar, ela se jogou na frente de um caminhão para acabar com a vida dela. Ela era uma mulher jovem que estava em total sofrimento, profundo sofrimento. Essa mulher, então, ela foi socorrida, foi para o hospital, e lá no hospital, vocês imaginem, as equipes de saúde, parte delas diziam, nossa, mas eu estou aqui para salvar vidas, como é que eu vou atender uma pessoa que quer tirar e que quer se excluir da vida? E essa mulher, que era uma mulher jovem, trabalhadora, tinha um filho pequeno para sustentar, ela estava em profundo desespero. Um dia, quando eu cheguei para atendê-la, ela virou para mim e falou assim, está vendo aquela mulher ali? Ela tinha um quarto compartilhado. Está vendo aquela mulher ali? Ninguém vem da família para cuidar dela. Ninguém está aqui do lado. Ela está sozinha. E aquela outra senhora, ela chama a enfermeira e a enfermeira não aparece. E essa mulher, deitada no leito, com a perna para cima, cheia de ferros na perna, tinha feito várias cirurgias, se virava para o lado para pegar um botão para chamar a enfermeira para atender a colega que estava do lado. E ela não estava preocupada com a dor dela. Ela não estava preocupada se aquilo seria um sacrifício. Ela se moveu da dor dela para entender a dor do outro. E essa mulher foi transformada por esse movimento que a compaixão faz, porque ela te transforma por dentro. Essa mulher, ela passou 6 meses hospitalizada, ela fez várias cirurgias, e aonde ela passava nos corredores, ela chamava atenção, falava com um, cuidava de todo mundo naquele hospital. E, obviamente, que a equipe de saúde mudou a relação com ela ao longo desse tempo. Mas,
Vejam, isso não ficou só no hospital. Essa mulher, quando saiu do hospital, ela foi procurar um motorista, porque ela sabia que esse motorista estava sofrendo um processo judicial por causa dela. Então, ela foi procurar, e nesse ato intencional de compaixão, ela se doou ao dizer para esse motorista perdão, e para a família dele, perdão. Ela foi testemunha dele naquele processo, mesmo que isso causasse um processo judicial para ela, porque ninguém tem o direito, né, de tirar a sua própria vida, isso gera um processo. E ela foi na empresa, que ele tinha sido demitido, para contar para aquela empresa que ele não era responsável. Anos depois, essa mulher voltou para falar comigo e com a equipe de socorristas, e ela estava com a vida completamente transformada, trouxe o seu filhinho, contou com alegria, estava sorridente. Era outra pessoa. Não tem nada mais transformador do que você abrir o seu coração. Não existe nada que possa te tocar tão fortemente quanto você se deixar ser tocado pelo outro, pelo inédito, pelo incrível que pode acontecer nas relações. O Miroslav Volf, ele traz essa frase: eu não quero ser apenas eu mesmo, quero que o outro seja parte de quem eu sou e quero ser parte do outro. E ele traz a ideia que eu quero representar aqui, porque ela é muito potente para a gente entender a compaixão. Quando você se abre para um abraço, você abre os seus braços, e ao fazer isso, você deixa o seu coração à mostra. Então, é um movimento que você faz, que você diz para o outro, que você quer criar um espaço junto com, um espaço com ele. E você se abre para que isso possa acontecer. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sei que muitas vezes a gente se reúne em bolhas ou em grupos e se protege individualmente porque as pessoas nos machucam. E aquelas para quem a gente abre o nosso coração, em geral, são as que têm mais poder de nos machucar. Mas mesmo que você tenha passado por algumas situações de crueldade na sua vida, vale a pena. Porque a cada experiência que você vive com outro, você aprende mais. Você aprende mais de si mesmo. E você vai ter experiências que você nunca poderia ter se não fosse naquela relação. Então, para ter esse abraço da compaixão, eu quero finalizar dizendo para vocês que são duas coisas que são necessárias, dois comportamentos que são bem importantes. O primeiro dele é você tornar o outro visível para você. É você permitir que, ao abrir o seu coração, você permitir-se olhar para fora e não só para si mesmo. Olhar para o outro, se mover em direção a ele e torná-lo visível para que você possa compreender a realidade, a luta, é se abrir para aquele que é inusitado, diferente, esquisito, sabe? Essas pessoas que hoje não fazem parte da sua vida. Então, não feche o seu coração para aqueles que talvez vocês nem saibam o nome de vocês. Abram os seus olhos e permitam se tornar visíveis a essas pessoas. A segunda coisa é tornar relevante. Então, não basta apenas que a gente consiga, pela empatia, enxergar a dor do outro e compreender o sentimento. É preciso ir além. É preciso que você entenda e que você veja aspectos daquela pessoa que você pode desenvolver-se junto com. É preciso fechar esse abraço, que é um abraço recíproco. E aí você pode dizer para mim assim: Ana, abraçar é tão fácil, eu abraço todo mundo, o que isso vai me transformar? Isso transforma se não for um ritual. Aqui eu estou falando de um abraço que é um encontro autêntico entre humanos, em que há uma reciprocidade, olho no olho, um conhecimento, um andar juntos. Torne o outro relevante. E aí eu quero trazer uma questão para vocês. Vocês sabiam, vocês já imaginaram que existem partes de vocês que vocês nunca vão conhecer porque elas só são possíveis na relação com e para o outro? Então, você se permitir viver a compaixão é permitir viver a potência máxima de você mesmo. É você compreender partes que você sequer imaginava e achava impossível. Isso é incrível, é lindo, isso é a essência do humano
que habita em nós. Esse é o Uma Nós. Então, eu quero convidar vocês a experimentarem esse espaço de compaixão na vida de vocês. É preciso que vocês façam uma escolha. O que vocês querem abraçar? A crueldade e a exclusão ou o amor e a compaixão? Torne-se visível e relevante para o outro, mas faça com que o outro seja visível e relevante para você. Escolha a compaixão, escolha o amor. Que tal a gente começar com um abraço agora? Muito obrigada.